Alô, alô, escambanautas! Eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre American Son, um filme do ano passado da Netflix que eu não tinha visto e, por coincidência, eu acabei assistindo essa noite que eu estou gravando o vídeo, mas não deve ser a noite que o vídeo está saindo. Mas ele acabou falando muito comigo, especialmente pelo momento, né, das manifestações pela questão racial, pela morte do George Floyd nos Estados Unidos. Então, acabou sendo uma coincidência bizarra e eu queria falar e trazer aqui para vocês. E eu acho que esse filme ele é interessante porque ele pode elucidar algumas perguntas que estão se passando na cabeça de vocês nesse momento ao ver toda essa questão racial dos Estados Unidos. Se você não for inscrito nesse canal, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, vai nessezinho que tem outros conteúdos, estou sempre falando sobre filmes, séries, documentários e outras coisas. Se você gosta, vai ter sempre conteúdo aqui. Eu estou soltando vídeo todos os dias, normalmente entre as 9, as 8 e as 10 da noite, então fica ligado nesse horário se você está querendo indicações, ou pelo menos conferir aí a opinião sobre coisas que você já viu, ou que você pode ver, eu estou sempre aqui. American Son, esse filme baseado numa peça de teatro da Broadway, protagonizado pela Kerry Washington, essa excelente atriz que ficou bastante conhecida pela série Scandal, mas ela também está no filme Django Livre, ela está em vários filmes, é uma excelente atriz. E o filme basicamente se passa dentro de uma delegacia, onde essa mãe, né, a Kerry Washington é a mãe, e ela vai buscar notícias sobre o paradeiro do filho que está desaparecido. Como a narrativa é baseada numa peça de teatro, eles escolhem manter essa estética de teatro. Então o filme é basicamente um monólogo, ou vários monólogos da Kerry Washington. É um filme que eu poderia chamar ele de racismo para iniciantes. Ele vai ter várias interações que basicamente explicam várias situações e temáticas raciais e disputas raciais que são levantadas pelos norte-americanos negros em relação à questão de racismo e preconceito. Então, ele, de certa forma, né, de uma maneira até meio didática, explica todas essas temáticas. E talvez o didatismo seja o que enfraqueça um pouco mais esse filme. Também o fato de ser a escolha, né, essa escolha de teatralizar, né, de fazer esse cenário de peça de teatro, também, de certa forma, limita o filme, fazendo com que ele basicamente tente sustentar na atuação da Kerry Washington. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui é essa mãe, no meio de uma madrugada, conversando ali com um policial que tem um comportamento claramente racista, ele é racista, e você percebe por conta das pequenas interações com ela e, e ela tentando ali obter informações sobre o paradeiro do filho, sobre onde o filho está. O outro personagem que vai ser ali também contraponto a ela e vai adicionar um pouco mais de dramaticidade e uma segunda camada de narrativa para além da racial é o Steve Pasquale, né, o ator Steve Pasquale, que vive o personagem Scott Connor, que é o marido dela, né, que é um homem branco. E aí a gente tem, né, toda uma fala sobre a questão de criar um filho mestiço, né, um filho que vem ali de dois mundos, algo que aqui no Brasil é um pouco mais comum e é lidado com um pouco mais de naturalidade, apesar de que existe também racismo e ele se expressa de outras formas, mas lá nos Estados Unidos essa questão racial do colorismo, né, e dos mestiços é muito mais complexa do que aqui. Vale destacar que lá, né, a população negra ela é bem menor, se eu não me engano é 17% da população americana, um pouco mais que isso, então lá os negros são de fato uma minoria. Aqui no Brasil, apesar de sermos tratados como minoria, termos direitos de minoria, os negros e pardos, né, que na verdade são apenas outra qualificação de negros, mas eu não vou entrar nesse debate aqui, são maioria da população. Por que é que eu falei que esse filme era uma possibilidade de você tentar entender melhor essa questão do debate racial nos Estados Unidos? Todas as angústias da população negra, ou pelo menos uma grande parte dessas angústias, eu não vou dizer que todas são ali elencadas, existem várias outras, né, que não estão presentes ali, especialmente pela classe social, que do fato a personagem é abastada, ela é rica, ela é uma negra que é PhD, né, então a gente está falando aqui de um segmento muito específico da população negra norte-americana, e ela é casada com um homem branco, que também já adiciona, né, ou seja, toda a estrutura daquilo ali seria muito pior se fossem dois pais negros que não tivessem uma formação superior e uma renda, né? Então, você dali tira, né, por ela, por aquele perfil, como ela é tratada, e imagina aí como não seriam tratadas pessoas em outras posições. O filme consegue manter bastante tensão em relação a esse elemento da preocupação da mãe, né? A mãe que busca seu filho, e isso deixa a gente angustiado o filme inteiro. E a Kerry Washington é uma excelente atriz, então ela, apesar desses monólogos serem muito didáticos,
a gente se conecta de uma maneira muito forte com ela. Eu, particularmente, terminei o filme e fiquei bem mal, assim, no sentido de que ele cutuca tantos pontos da questão racial que é um pouco doloroso a gente ter que ser lembrado disso. Né? A gente já é lembrado disso a todo momento, né? Mas quando você é lembrado disso no intervalo de 1h30, que é a duração do filme, acaba incomodando e deixando a gente angustiado, né? Toca ali nos nossos gatilhos, nas nossas feridas. O filme, como eu disse, ele não é necessariamente excepcional, mas ele é necessário. Acho que seria a palavra para ele, é um filme necessário. Se você de fato não entende nada do que está acontecendo na questão racial nos Estados Unidos, essa obra de ficção ela te dá um vislumbre do que é ser negro nos Estados Unidos hoje em dia. Né? E isso é muito importante porque as pessoas não estão compreendendo o porquê das revoltas tão violentas, o porquê da destruição. Eu vou deixar aqui linkado um vídeo do Henry Bugalho, que é um comentarista político aqui do Brasil, do YouTube. Excelente o comentário dele, e ele tem uma explicação interessante sobre isso. Assim, eu acho que dá para você, pelo menos, digamos assim, compreender melhor o que está acontecendo, que eu sinto que os jornais, de fato, não conseguem nem lidar com essas questões tão complexas nas suas apresentações. Assim. Então a gente acaba vendo respostas muito simplistas para problemas muito complexos. Eu acho que eu pretendo fazer uma lista também de documentários que vocês podem assistir para poder entender melhor a questão do negro, as tensões raciais, né, e esse problema, né, que não é um problema só dos Estados Unidos, é um problema do Brasil. Queria eu que a nossa população se insurgisse dessa forma quando um homem negro e inocente é morto no Brasil. Porque todos os dias isso acontece aqui. Todos os dias. Aqui, a gente, na realidade, não morre, não são homens negros adultos, não. São crianças negras morrem. Um homem negro aqui, ele não morre resistindo à polícia, não. O homem negro aqui, ele morre andando com um guarda-chuva, recebendo um tiro de longe, e ele nem vê quem o matou. Então, assim, o problema da raça, o problema de racismo, de preconceito e de discriminação, ele não é um problema norte-americano, ele é um problema especialmente da América, mas não só da América, ele é um problema que está no mundo inteiro, né? Com o negro específico, é um problema da América, né? Por conta do histórico racial da escravidão. Então, é um bom filme, não é excepcional, mas ele vai te fazer pensar e talvez compreender algumas nuances das questões raciais. Se você gostou desse filme, deixa aqui nos comentários se você assistiu. Ele passou extremamente despercebido. E isso, por si só, já diz muito sobre a questão racial. Porque a quantidade de filmes banais e ridículos que são bombardeados na minha timeline da Netflix o tempo inteiro é absurda. E um filme como esse, que tem, apesar de ser um filme simples, ele é belamente executado, tem uma temática importante, e eu não ouvi falar dele. Né? E você provavelmente também não ouviu falar. Sabe, isso, e só isso, já é uma coisa a se pensar. Né? Por que essas narrativas não chegam em nós? Por que essas conversas não chegam em nós? Então, a gente se vê na próxima e tchau.